Paz de Deus, povo de Deus, espero que todos estejam bem, todos estejam com a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo nos vossos corações. Deus abençoe, aqui é o vosso irmão Gesmiel, e como falei no outro vídeo, que nós íamos começar aqui a jornada do livro dos Salmos, desses 150 capítulos do livro dos Salmos, e a gente vai seguir junto essa jornada. E hoje nós começaremos com o capítulo 1 do livro dos Salmos. Vamos começar aqui com essa alegria de Deus no nosso coração para levar a leitura da palavra e a explicação de algum ponto, Deus assim nos guiando em toda a verdade. Que a gente tenha o cuidado para não falar aquilo que não convém. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, o comentário, compartilha esse vídeo para que nós possa conseguir mais pessoas para juntos nós acompanharmos a palavra de Deus. Então vamos para o capítulo 1 do livro dos Salmos. Diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. O primeiro versículo diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou fazer assim. Nos versículos que eu tiver o conhecimento para passar para vocês, eu vou comentar. Os que eu não tiver o conhecimento, não vou comentar, que eu não vou fazer aquilo que inventar coisa, explicação que está fora da palavra, que a gente tem essa responsabilidade. Mas vamos aqui nesse versículo. Quando diz aqui, esse versículo ele serve como uma introdução para todo o livro dos Salmos, porque ele vai falar de algumas classes de pessoas. Primeiro ele vai dizer que bem-aventurado o varão, bem-aventurado é o homem. Essa bem-aventurança está relacionado a uma felicidade e a alegrias múltiplas. E qual é o homem que vai ter essas alegrias múltiplas? É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, os ímpios são aquelas pessoas que estão relacionadas à impiedade. É uma pessoa que não tem piedade. É uma pessoa ruim, vingativa, que comete mentiras para prejudicar o seu irmão, faz invencionismo de histórias contra o seu irmão. Então ele não tem piedade. O cuidado que devemos ter com pessoas que não têm piedade é que se você fizer algo que não lhe agrada, já se sabe que ela não vai ter piedade de você, vai se vingar de ti de alguma maneira. Então, quem é que vai ter as felicidades? Qual é o homem, qual é a mulher que vai ter essa felicidade? É aquele que não vai no conselho dos ímpios. Ou seja, às vezes alguém faz algo contra ti, fofocou contra a tua vida e mentiu, e você já até perdoou, você já até deixou para lá. Mas às vezes você conta a história, a situação para uma pessoa ímpia, e a pessoa diz: mas se fosse eu não tinha deixado passar. Se fosse eu tinha ido me vingar. Eu não ia dar segunda chance para ela, nem terceira. E às vezes a pessoa já fez 1, 2, 3 vezes com você e você perdoou. Mas quando você conta a história para um ímpio, a versão dele é diferente. O conselho dele é: você tem que ir lá, você tem que fazer a questão, tem que armar a barraca mesmo. Ele não poderia ter feito isso com você. Fosse eu, olha só o conselho, se fosse eu iria me vingar. Eu não aceito isso aí na minha vida. Esse é o conselho do ímpio. Muitos no grau de impiedade é tanto que incentiva até coisas piores. Então, a palavra nos ensina que se você quiser ter as múltiplas felicidades da parte de Deus,
não deve seguir o conselho dos ímpios. Por que você perdoou, deixou para lá, preferiu evitar certas confusões? Porque você tem a palavra. O ímpio, ele está indo contra a palavra, não é simplesmente contra a tua decisão, porque a tua decisão está dentro da palavra. Na realidade, a tua decisão está dentro da palavra. Então, o ímpio vem te incitar a ir contra a palavra de Deus. E diz mais: não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O caminho dos pecadores é aquele caminho que vai trazer malefícios para a tua vida. Primeiro ele diz, cuidado no conselho dos ímpios, não siga o conselho dos ímpios. Depois ele diz, não se detém no caminho dos pecadores, que é aquele que vai transgredir a lei de Deus e para ele não vai dar nada. Por quê? Porque ele tem impiedade no seu coração. Só haverá perdão para o ímpio e para o pecador se haver nele um arrependimento. Não é nesse sentido que a palavra está falando de arrependimento dos pecadores, dos ímpios, dos escarnecedores, mas só vai ter perdão para eles se haver neles um arrependimento diante do conselho da palavra. Mas enquanto não tem esse arrependimento, nós não devemos seguir o conselho deles. Quando diz na roda dos escarnecedores, é aqueles que escarnecem da palavra, que falam contra a palavra de Deus, que faz zombaria com a palavra de Deus. Então a palavra está nos ensinando, se você quer ter as suas alegrias, não ande. É uma pessoa que ela não se contaminou, não se contamina e não vai se contaminar. Mas se você já está contaminado com os conselhos dos ímpios na tua cabeça, te incentivando a fazer o mal, então o caminho que você, se você seguir esses conselhos, o caminho que você está tomando não vai ser um caminho bom. Vai ser um caminho que vai te levar, que lá na frente a Escritura vai falar, a palavra vai falar, que não vai te levar a um caminho bom. Então, cuidado nos escarnecedores da palavra que te transforma, que muda a tua vida, que a palavra que abençoa teus filhos, que abençoa teu esposo, a tua esposa, essa palavra que você está com ela. Então, a palavra está dizendo para nós não se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que fazem palhaçada, piadas com a palavra de Deus. Às vezes tem algumas pessoas que vai fazer piada com Deus, com o Senhor Jeová, com os profetas, com Jesus Cristo, com o que nós temos por fé e que devemos ter respeito pelo que está escrito aqui. Então, se você vê alguém fazendo palhaçada com a palavra, e aí, meu profetão, e aí, pé de fogo, canela de fogo, pé de vulcão, isso é coisa que está fora da palavra. Isso vira uma palhaçada, uma zombaria contra a palavra de Deus. A palavra não nos ensina isso. E aí, meu tocha, e aí, tocha de fogo, me diz onde está escrito isso na palavra. Os profetas não se tratavam assim. A lei de Deus dada a Moisés não aceitava isso. Era uma coisa séria. Olho por olho, dente por dente. Na graça de Cristo nós não vemos o Senhor Jesus fazendo palhaçada com as coisas de Deus. Nem os apóstolos. Então isso são pessoas que acabam escarnecendo da palavra. Daqui a pouco isso vira um meme, vira uma figurinha, e o fulano de tal é o profeta da hora. Não. Então, nós não devemos acatar esse tipo de palhaçada no meio do povo de Deus. A palavra é sim, sim e não, não. Se não está escrito, nós não temos respaldo bíblico para esse tipo de brincadeira, então não é para nós. Então, e principalmente aqueles que, quando você vai pregar a palavra, alguém diz assim, mas isso aí for desse jeito mesmo, isso aí para mim e uma folha seca é a mesma coisa, e começa a escarnecer, Jesus é isso, Jesus é aquilo, vira palhaçada, que é no sentido de escarnecer, de zombar. Então a palavra diz para nós não se assentar junto com ele.
Quando a palavra diz se assentar, não está no sentido de você perder a sua, como se diz, a sua amizade de conhecimento com eles. Não. A palavra está falando, se ele começar a escarnecer da palavra, aí você já tem que ter dentro do seu coração a palavra de Deus para repreender ele, para ensinar que se ele escarnecer da palavra, a palavra mesmo virá contra ele. Se ele não quiser receber, aí é o momento de você procurar se afastar desse escarnecedor, no sentido de não se intrigar, mas procurar não fazer o que ele faz. Quando a palavra diz não se assentar na roda dos escarnecedores, é não fazer o que eles fazem, não apoiar o que eles fazem, não é criticar, é não apoiar o que eles fazem. E se eles vierem falar contra a palavra, escarnecer da palavra, aí você vai, no momento, se você continuar perto deles, vai ter um momento que, se você tiver a palavra de Deus no seu coração, você vai repreender, vai ensinar. Então diz assim que o homem, bem-aventurado homem, essa bem-aventurança, vai cair sobre o homem que tem prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Os santos de Deus não somente evitam o mal, como também edificam a sua vida em torno das palavras do Senhor, procurando obedecer à vontade de Deus. Veja bem, procurando que nos seus corações realmente tem prazer de andar nos caminhos, nos mandamentos do Senhor, onde os ímpios perecem porque não querem amar a verdade. A motivação dos atos dos salvos provém daquilo que vem da palavra de Deus, da vontade de Deus, conforme os conselhos do Senhor. Então, meditar na palavra é guardar a palavra. Quando no momento que o ímpio, o escarnecedor e o pecador vier contra ti, te incentivar, aí você tem a palavra no coração. Quando diz na sua lei medita de dia e de noite, aqueles que procuram viver nas bênçãos de Deus, meditando na palavra, a fim de moldar seus pensamentos, a meditação é para moldar o seu pensamento a um melhor caminho, a um caminho melhor. O Espírito de Deus está sendo aplicado no seu coração. Esse texto revela que nós, quando eu estou explicando aqui, pode ser alguém, mas eles não são pecadores. Ser pecador, todos nós somos, todos nós pecamos, mas há uns que não vivem na prática do pecado. Às vezes, se acostumar com o pecado, está mais no sentido de pecador, se acostumar com o pecado e não lutar contra ele. Então no versículo 3 diz, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O resultado para os que fielmente buscar a Deus e a sua palavra é ter vida no Espírito, uma vez que a água comumente representa o Espírito de Deus. Os que são instruídos por Deus e guardam a sua palavra terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A expressão tudo quanto fizer prosperará não significa que o crente nunca terá problema, nem reveses, mas sim que o justo conhecerá a vontade de Deus e a sua benção. Quando ele diz, não são assim os ímpios, aqui ele já descreve como pecadores impenitentes, sob 3 quadros horrível. Por quê? Ele diz que o ímpio é como a moinha lançada para longe, por forças que não conseguem ver. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo e perecerão eternamente.
Então, os Salmos, esse capítulo 1, ele ensina muita coisa. Uma coisa que nós devemos aprender pela palavra é que aqui, esse salmo, ele fala tanto de Jesus Cristo, aponta tanto para Jesus Cristo, como também para o mundo, para o mundanismo. Quando fala essa bem-aventurança, essas múltiplas alegrias, veio todas em Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele foi varão irrepreensível, ele foi um varão que não andou segundo o conselho dos ímpios, ele não se deteve no caminho dos pecadores e nem viveu como um escarnecedor. Mas ele estava caminhando com os pecadores, não para praticar. Porque pode muito bem você andar com 5, 10 pessoas. Você é a 11ª, então tem 11 no grupo junto com você. Os 10 pode roubar. Mas se você não roubar, você não se contamina. Embora que você vá ser acusado também como ladrão. Mas você não é, porque você não furtou. Então, sentar com os pecadores, viver numa sociedade cheia de pecadores, nós vivemos. Mas não é lei dele sobre nós obrigar nós a viver como eles. Agora, sabendo que em Cristo, ó a natureza, que é as araras, sabendo que em Cristo habita nele toda a plenitude de Deus, toda a justiça, ele é a vida. Nele tinha o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Os ventos, os mares não espalhou ele, tirou dele a palavra, porque ele não era ímpio, ele era justo. Os ímpios, eles não subsistirão no dia do juízo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, irmão, irmã, você que está ouvindo, quem sabe nesses dias alguém tem falado, vai atrás daquele assunto que você deixou para trás. Vai atrás daquele caso que aconteceu e você não resolveu no braço, não resolveu na força. Sabe o que acontece? Ouça bem, olhe bem aqui. Se você deixou tal situação que ia prejudicar a tua vida cristã, socialmente, deixou para lá, você não é medroso não. Você é um valente na presença de Deus. Por quê? Porque a sua opção foi, a minha valentia vai ser guardar a palavra de Deus. E eu não vou seguir o conselho dos ímpios. Eu não vou me vingar. Continue com o seu coração limpo, perdoador, que a cada dia o seu coração seja cheio de graça. Aquela mesma graça que estava em Cristo repouse sobre ti também. Por isso hoje você está vendo a importância de meditarmos na palavra. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma meditação. Deus está trazendo hoje, pela sua permissão, a sua vontade, creio eu, esta palavra, quem sabe para até te salvar de uma situação que você planejou entrar, e hoje a palavra está dizendo, não entre em situações vingativas. Perdoe, deixe para lá. É melhor, porque, mas agora você não vai ficar satisfeito quando você se vingar. Mas alguém levou minha
lavoura, levou algo de dentro da minha casa, alguém fez algo contra meu filho, contra a minha esposa, contra o meu esposo. Deixa para lá. Fica em paz. Ore ao seu pai. Você não crê no que está escrito aqui? Pois para o justo, ou seja, para aquele que quer a justiça de Deus, o amor de Deus, ele ensina. Conta para o seu pai que está no céu. E ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é melhor para ti. E eu tenho certeza que a vingança não é o melhor caminho. Às vezes, alguém vem fazer confusão contigo. Quando você vê, já está no meio da confusão. Mas não seja você o confuseiro. Evitação. Esta é a palavra para aqueles que querem seguir na luz da palavra. Nós precisamos evitar a situação. Não vá com esse incentivo de vingança. Cuidado nas pessoas que andam às vezes na sua casa, que está te incentivando a pecar, que está te induzindo a viver como eles, viver como esse mundo, viver como os ímpios, na vaidade, nos pecados, nas concupiscências da carne. O ímpio só vive pela vontade da carne. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Aquele que te incentiva a bater é ímpio. Aquele que te incentiva a se vingar é ímpio. Aquele que chega falando e fofocando da vida dos irmãos, dos teus irmãos, perante ti, são ímpios. Aqueles que te incentivam a viver nas vaidades, nas delícias, nos prazeres deste mundo, são ímpios. Se vestem de ímpios, e para os outros ímpios está tudo normal, mas para aqueles que têm a justiça da palavra, aquela vestimenta de ímpio é vestimenta suja. Então nesse caso, você que está me ouvindo pode ter esses pensamentos: eu sou ímpio, então eu não tenho piedade do meu irmão, eu não consigo ter piedade dos meus irmãos, daquele que me fez mal. O que é que você me auxilia, irmão? Eu te auxilio dentro da palavra a você conhecer o caminho do justo, que é o caminho que está às bênçãos de Deus. Estou te auxiliando hoje pela palavra a você conhecer o caminho da palavra, o caminho que a palavra ensina. Porque se você, muitas das vezes, para encerrar o vídeo aqui, vou deixar aqui essa meditação. Medita aí. Muitas das vezes, esses ímpios que o salmista falou aqui, às vezes está no meio do povo de Deus. Que chocante isso, não é? Não, não é só aqueles que estão lá fora, não. Às vezes está dentro do povo, no meio do povo de Deus. Vê lá a impiedade no coração de Judas, estava no meio do povo de Deus. No meio dos pregadores, muitas das vezes. Então, você pode dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas se tem esses requisitos de impiedade que aqui foi falado hoje, e aqui não tem nada inventado, os irmãos veem que está tudo embasado aqui, se está em ti, você está precisando de convenção. Você está só batizada, você está só batizado, você está só frequentando, mas se tem isso aqui no seu coração, se você não consegue dar o perdão para o seu irmão, para a sua irmã, se a tua raiva, a tua ira, que é de impiedade, é maior em você, então ainda você não é templo e morada do Espírito Santo. Você é templo de ira, de vingança, de ódio, de raiva. E o Senhor diz:
Se você quer mudar, retornar para o Senhor. Se você tem isso aqui, você está longe do Senhor. Mas aqueles braços abertos na cruz, agora é a hora de falar sobre o anúncio de Jesus. Aqueles braços abertos te liga você com Deus, mas você precisa abrir os seus braços também, para receber o abraço de Cristo, que é a palavra dele. Sabe, você tem que ter uma ligação com Deus. Essa impiedade em você quebra essa ligação que você tem com Deus, que você precisa ter com Deus. Para encerrar, lembra o que o Senhor Jesus falou para aqueles que estavam cheios de impiedades? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Às vezes você é ímpio e quem você quer se vingar também é ímpio. Olha só a confusão que muitas das vezes quem é levado pela impiedade por esses conselhos faz. Às vezes você mesmo é ímpio. Às vezes vem outro ímpio te incentivar. Você vai se vingar de um ímpio e o ímpio também vai se vingar de você. Aí está feita a confusão. O que é que vai haver? Destruição. Morte. E aí? Não é bom isso. Não pense que, mas eu vou lá só fazer uma questãozinha. Às vezes, uma questão pequena torna-se uma grande. Quantas vezes a gente vê histórias por aí que alguém fez um mal contra alguém, às vezes por conta de pouca coisa, até por conta de 50 centavos. Então, certas coisas, evite. Tá bom? Mas o que eu ganho com isso? Está aqui. Bem-aventurado. Essa palavra aqui no início do versículo aqui diz, bem-aventurado é múltiplas alegrias. Às vezes a sua casa está em confusão. Olha só, eu quero chegar pelo menos 29 minutos. Olha só a extensão do que é uma impiedade. Às vezes quando a impiedade está dentro de casa, palavras de Cristo aqui, embasando aqui nos Salmos. Pai contra filho é impiedade. Filho contra pai é impiedade. Irmão contra irmão é impiedade. Você sabia disso? Olha a impiedade. Vizinho contra vizinho é impiedade. Igreja contra igreja. No sentido de querer ser mais. É impiedade. Não é no sentido de repreender heresias. Não, que os pregadores têm que repreender as heresias mesmo. Se tiver um de outra igreja, de uma outra denominação que esteja falando heresia, o pregador, isso não eu quero falar contendas que você que está vivenciando isso sabe o que eu estou falando. É que vou fazer para derrubar a igreja dele, vou fazer para derrubar aquele pregador. Se você é um pregador que está fazendo para derrubar o outro que está pregando dentro da palavra certinho, você também é ímpio. E a tua pregação não vai surtir efeito nenhum. E Deus te reprova. Se você subir no púlpito, se você for evangelizar, entregar panfleto cheio de impiedade, devendo para o seu irmão, devendo perdão, você está sendo uma árvore infrutífera. Se não está ainda plantar junto ao ribeiro de água. Deus abençoe. Espero ter te ajudado em alguma parte aqui da palavra, tá bom? Próximo vídeo vai ser o capítulo 2 do livro dos Salmos. Não esquece, compartilha, se inscreve e vamos fazer esse canal crescer para a gente levar a palavra. Deixa aqui no comentário alguma coisa que você acha que dá para embasar mais aqui, tá bom? O que a gente precisa para se achegar mais perto aqui do Senhor e na comunhão a gente fazer aqui tudo para que cada alma, cada vida seja edificada. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Que isso aqui pode livrar alguém de muitos malefícios da vida. A palavra de Deus, ela transforma,
forma cidadãos, forma pessoas justas, forma pessoas honestas e transforma a vida do povo para o povo de Deus. Deus abençoe. Amém.